Bom, e aí, senhores? Mediante situações, como eu tô sem internet, a gente não fez a nossa aula ao vivo, mas eu falei que eu ia gravar um videozinho pra vocês, só pra gente fazer umas questõezinhas de ionização. Eu separei 3 questões aqui que eu peguei aleatoriamente na internet, tá? E a gente vai fazer junto. Por que a importância, por que eu tô insistindo tanto na ionização? Porque a gente vai avançar um pouco agora. E nesse avanço, entraremos em ligações químicas. Para fazermos as ligações químicas, a gente tem que entender a ionização, tá bom? Então, a gente vai manter algumas coisas aí, algumas informações. Deixa eu abrir isso aqui. Vamos lá. O elemento químico magnésio tem número atômico 12. Então, eu estou dizendo... Agora escreveu. Eu estou dizendo que o número atômico dele é 12. Z é igual a 12. Ele é um micronutriente indispensável para a realização da fotossíntese sob a forma de íon Mg2+. Então, se eu estou dizendo que ele tem aqui, ó, esse 2+, significa isso daqui nos mostra que eu estou falando de um íon, tá? Seja mais ou menos, seja o que for, mas eu estou falando de um íon. Ele pede aqui, ó, o número de prótons e o número de elétrons, tá? 2 números aí que ele tá pedindo, número de prótons e número de elétrons. Beleza? Então vamos resolver isso daí. Número de prótons, já falei que no estado neutro, Z é igual a P, que é igual a E. Número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, tá? Então, se eu sei que todas as vezes que eu vou falar de mexer num átomo, eu só posso mexer num elétron, isso daqui, olha, não vai mudar. Sempre vai ser Z igual a P. O número atômico sempre vai ser igual ao número de prótons, tá? Não vai mudar isso, não vai fazer diferença. O número de elétrons é que pode mudar. Por quê? Porque os elétrons são aqueles que estão em movimento. Eles não vão ficar parados. Número atômico e número de prótons, não. Tá lá, quietinho, não mexe em nada. Número de elétrons, sim. Esse sim, ele continua se mexendo. Então, eu tenho que levar em conta o que acontece com ele. Consequentemente, se isso daqui, olha, aconteceu, é porque ele perdeu 2 elétrons. Quando fica positivo, é porque perde. Torna-se um cátion. O cátion é um íon positivo. Então, eu estou dizendo que aquele elemento químico, ele perdeu elétrons. Então, consequentemente, a carga positiva dele está maior do que a carga negativa dele. Porque o número de prótons aumentou? Não, porque o número de elétrons que diminuiu. O número de prótons não vai ser mexido. Então, olha só como de bobeira a gente consegue resolver a questão de cara, sem muito esforço. Ele pede o número de prótons. Z é igual a P. Z é 12. P é igual a 12. Aqui, olha. A única alternativa que começa com o número de prótons, 12. Porque ele pede, ó, respectivamente. Então, primeiro tem que ter o número de prótons. Mas beleza. E o número de elétrons? Se ele tinha P igual a 12 e ele perdeu 2 elétrons, então agora ele tem 10 elétrons. 2 elétrons se foram. Acabou a questão, tá bom? Vamos aqui, ó, para baixo. Um íon de carga mais 2, então vamos fazer o íon aqui, ó. X mais 2, ou 2 mais, vai dar no mesmo, tá? Possui 33 elétrons. Esse carinha aqui, ó,
tem 33 elétrons. O seu número de nêutrons é 2 unidades maior que o número de prótons. Então, está dizendo aqui na questão que o número de nêutrons é o número de prótons mais 2 unidades maior. E ele quer saber o número de massa. É isso que ele quer saber. Como? Meu Deus, que absurdo. Não, vamos lá. Se ele agora tem 33 elétrons, e aqui está me dizendo que ele perdeu 2 elétrons, no estado original dele, quanto que ele tinha? Os 33 que ele tem agora, mais os 2 elétrons que ele perdeu. 35 elétrons. Aí, você já sabe que no estado neutro, Z é igual a P, que é igual a E. Se E é 35, P é 35, Z é 35. Já sei o número de prótons. E agora? Como é que eu acho o número de nêutrons? Porque, afinal, a minha intenção é achar massa. Vou jogar para o lado de cá. Fórmula da massa. A, que é o número de massa, é igual a P mais N. A, eu quero saber. P, eu acabei de descobrir, olha. 35. Mais o número de nêutrons. Mas o que ele me disse? Que o número de nêutrons é 2 vezes maior que o número de prótons. 2 vezes não. 2 unidades maior que o número de prótons. Se o número de prótons... Vou apagar esse daqui, ó. Não, Ana Paula. Não, Ana Paula. E, ó. Onde foi? Pronto. Se o número de prótons é 35, N é igual a 35 mais 2. N é igual a 37. Joguei para cá. 37. A é igual a 35 mais 37. 72. Resolvemos a questão. Tá vendo? Que é uma coisa simples. Não é uma coisa absurda, não. Não é nada absurdo, não. Vou tirar essa daqui agora. Aí vamos passar para a última questão que eu separei para hoje. Essa daqui, ela é toda teórica. Mas o que eu quero é que vocês entendam como é a lógica para a gente resolver essas coisas, tá? Vamos lá. O símbolo para o íon cálcio é Zn2+. Isso indica que, se ele tem o sinalzinho de mais, ele é positivo. Positivo é o íon cátion. Ânion é negativo. Ó. Cátion positivo. Ânion negativo. Aqui é positivo, olha. Ó. Aqui é positivo. Se aqui é positivo, ele é um cátion? Sim, ele é um cátion. Essa tá certa. Aí aqui tá dizendo que ele possui 2 prótons a mais que o respectivo átomo neutro. Não. O que ele está dizendo? Que o átomo neutro tem 2 prótons a mais, mas a gente não mexeu no número de prótons. A gente mexe no número de elétrons. Então isso daqui não existe. Ele ganhou 2 elétrons em relação ao átomo neutro. Se ele ganhasse, ele ficaria negativo, porque o cátion é positivo porque perde elétrons. O ânion fica negativo porque ele ganha elétrons. Então, se ele ganhasse 2 elétrons, ele ficaria negativo. Isso daqui também está errado. A alternativa que indica as afirmações corretas somente é 1. Viram? 3 questões simples, tá? Mas que às vezes podem te confundir por causa de detalhezinhos de nomes. E aí,
Por que que, na verdade, eu estou pedindo isso tudo? Pelo seguinte, eu ia até ver uma outra questão, mas não vai rolar. Quando a gente pega uma fórmula qualquer, NaCl, H2O, CO2, O2, e por aí vai. Essas fórmulas, elas são montadas por ligação química, tá? E a ligação química, ela acontece a partir da distribuição eletrônica e quantos elétrons tem na camada de valência. Vale lembrar que a ideia é termos 8 elétrons na camada de valência para ficarmos iguais aos gases nobres. Lembra que eu falei que os gases nobres são aqueles que não se misturam com qualquer um? O sonho de toda mãe pro seu filho, entendeu? Mas não é o que acontece, não. Muitas vezes é a vida. Então, eles precisam disso. Só que, dependendo da quantidade de elétrons na última camada, eles vão compartilhar. É um tipo de ligação química. Dependendo da quantidade de elétrons da última camada, eles vão doar ou receber. A ionização, ela mostra o átomo que perdeu, o elemento químico, na verdade, que perdeu ou ganhou elétrons para que ele possa ligar-se com outro átomo que seja, tá? Com outro elemento químico que seja. E aí é por isso que eu queria reforçar, tá bom, gente? Beijos pra vocês. A gente se encontra por aí. Tchau, tchau.